pessoal, como vocês estão? Eu sou a Karine Franco, psicóloga, e hoje eu vim falar de um tema que é muito pedido, que é sobre o medo. Isso mesmo, como enfrentar o medo. Antes de falar para vocês em como enfrentar o medo, eu gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal, curtem, compartilhem com mais pessoas, que vai ajudar mais pessoas a aprender a lidar com o medo, tá? Mas antes disso, o que é o medo, Karine? O medo, ele é uma emoção que se ativa diante de uma situação de perigo. Ou seja, todos nós temos medo de alguma coisa, alguns muito intensos, outros mais tranquilos, né? O medo que eu quero trazer aqui para vocês é o medo que trava a gente, que faz com que a gente não tenha os resultados que a gente deseja, né? Não consiga realizar os sonhos porque eles nos travam, nos paralisam. Então, se eu estou diante de uma situação de perigo, o meu organismo quer se defender. E como ele se defende? Fugindo. Então, eu não quero enfrentar aquela situação que me gera medo. Tá bom, Karine, mas nem sempre eu vou conseguir fugir das situações, né? Muitas vezes não, e não é a melhor solução. Então, qual é a solução neste caso? Enfrentar. Não tem segredo e não tem outro caminho. Eu preciso enfrentar o medo, mas calma aí, deixa eu te explicar como você vai enfrentar o medo. Não é você começando pelo medo intenso que você tem, é você ir fazendo uma escala. Por exemplo, faça uma lista de 10 medos que você tem, sendo o mais tranquilo e o 10º o mais difícil de você enfrentar. Você vai começar por onde? Você vai começar no nível mais baixo, você vai começar no número 1. Por quê? Quando você consegue enfrentar o medo mais fácil para você, isso vai gerando cada vez mais autoconfiança até você conseguir chegar no seu medo maior. Claro que aqui eu não estou falando dos medos de fobia, dos medos que já são doenças, tá? Isso daí deve ser tratado, tá? Com um terapeuta, um psicólogo clínico, para ele poder investigar as causas, né? E verificar aí a melhor forma de conduzir o tratamento, tá? Aqui eu estou falando de medos um pouco mais generalizados que não chegam a ser uma doença, tá bom? Então, você pode utilizar desta forma. Dito isso, que o primeiro passo é enfrentar o seu medo, o segundo passo e o terceiro passo está um pouco mais fácil. O segundo passo, você precisa ter uma frequência maior. E o terceiro passo, você precisa ter uma duração diante da situação. Então, vou te dar um exemplo. Medo de dirigir. Então, consequentemente, você foge de pegar o carro para dirigir quando você tem o medo. Você não vai começar dirigindo o carro em uma avenida muito movimentada, em um bairro muito movimentado. Você vai começar a dirigir o carro devagar em pouco tempo. Por quê? Se você se expor em uma situação de maior risco ou maior ansiedade, tá? A consequência vai ser você realmente não enfrentar o medo e fugir daquilo. Então você tem que sempre começar devagar. Então, dirija o seu carro de uma forma tranquila, em um lugar tranquilo, né? De preferência, se tiver alguém por perto, para te passar um pouco mais de confiança. E aí, aos pouquinhos, você vai subindo o degrau. Igual eu falei, né? A questão dos níveis ali, de um medo mais leve até um medo mais moderado. Então, nessa sequência é a mesma coisa quando você vai enfrentar um medo. Tá? Então você precisa ter a frequência e a duração. Dessa forma, você vai conseguir manejar o medo com muito mais tranquilidade do que antes era para você enfrentar. Mas sempre lembre-se, é um processo. Você não vai enfrentar o seu medo de uma hora para outra. Você vai aos poucos subindo o degrau até você conseguir fazer a ação sem sentir medo. A gente consegue eliminar o medo da nossa vida, Karine? Não, de forma nenhuma. Ele faz parte de nós como seres humanos e é uma forma de sobrevivência. O que a gente pode fazer é manejar o medo, tá? Diante da situação que nos causa perigo. Uma outra técnica muito interessante que você pode ajudar a complementar este enfrentamento do medo é você questionar.
Então, quando você se vê com medo daquela situação, por exemplo, de dirigir o carro, você começa a se questionar: por que eu estou sentindo isso? O que de pior pode acontecer se eu dirigir o carro? O que é que essa situação está querendo me mostrar? Quando eu paro o carro, o que eu sinto? Você começar a fazer estes questionamentos vai trazer para sua consciência mais racionalidade e aí você vai conseguir enfrentar melhor essa situação. A gente se vê num próximo vídeo.